pessoal, vamos aí responder mais uma questão do Enem. Acompanhe a leitura. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações desse setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve um incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano, considerando-se que Y e X representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante. A expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é: muito bem, Y e X representam respectivamente. Y está representando as quantidades de trabalhadores do setor varejista e X os meses. Ok? Respectivamente significa na ordem. Primeiro eu estou falando do Y e a segunda informação que eu dei é referente ao X. Olha só, nós estamos falando de 6 primeiros meses, sendo janeiro primeiro, fevereiro segundo e assim por diante. E aqui nós temos aqui a pergunta. A expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é... Temos aqui qual das nossas expressões vão estar fazendo essa relação. Primeiro, observe a seguinte informação. Comparando as contratações desse setor no mês de fevereiro com as de janeiro, comparando fevereiro com janeiro, houve um incremento de 4.300 vagas, totalizando 880.605 trabalhadores. Então, de janeiro para fevereiro, aumentou 4.300 trabalhadores. A quantidade de trabalhadores aumentou em 4.300. E em fevereiro, meu total ficou de 880.605. E qual é a grande sacada dessa questão? Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano. Então vamos pensar aqui, Vamos colocar aqui, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, ok? Vamos colocar as informações que eu tenho. Em fevereiro, quantos trabalhadores eu tinha? 880.605. Marca aqui, 880.605 trabalhadores em fevereiro. E ele falou que de janeiro para fevereiro aumentou em 4.300 trabalhadores. Abriu 4.300 vagas, então aumentou aí em 4.300 quantidade de trabalhadores. Vou colocar aqui. Então, de janeiro para fevereiro aumentou em 4.300. E a questão fala: o incremento de trabalhadores no setor seja sempre os mesmos nos 6 primeiros meses do ano. Ou seja, de janeiro até junho, a cada mês eu vou ter um aumento de 4.300 trabalhadores. Certo? Então, olha só. Por exemplo, em janeiro, como é que eu vou saber quantos trabalhadores eu vou ter em janeiro? É só fazer 880.605 menos 4.300, que é igual a 876.305. Certo? Eu peguei 880.605, fiz menos 4.300, eu achei o valor de janeiro. Se eu pegar e somar 4.300, eu vou achar março. E depois somar de novo 4.300, eu vou achar abril. O que a questão quer? Ela quer uma formulinha que você fale assim, eu quero um mês tal. Mas como é que eu vou indicar o mês tal? Ele falou que os janeiros é o primeiro, fevereiro o segundo. Então, por exemplo, se eu colocar nessa formulinha o mês 4, o quarto é abril. Eu vou descobrir quantas pessoas estavam empregadas em abril. Se eu colocar 6, que é referente em junho,
Quantas pessoas vão estar trabalhando em junho? Para não ter que ficar formando, ele quer uma fórmula. Para não ter que ficar somando, ele quer uma formulinha. Como é que nós vamos fazer essa formulinha? Vamos pensar no seguinte. Eu estou aumentando o valor com uma razão constante. Isso aqui está com cara do que, pessoal? De PA. Mas não é só cara não. Isso aqui é uma PA, uma progressão aritmética. Eu tenho uma sequência de números e a razão entre eles é igual a 4.300. Ou seja, um número menos o anterior é sempre igual a 4.300. Essa é a minha razão. Então eu vou ter que fazer uma formulinha para descobrir a quantidade de pessoas trabalhando em determinado mês. Olha só, com a formulinha do termo geral da PA, se eu falar assim a posição número 3 da minha PA, neste caso vai calhar de ser igual ao terceiro mês. Então a minha posição dos meus termos é igual aos meses. Então se eu usar a PA para descobrir o termo de posição número 3, eu vou encontrar qual é esse termo, que nesse caso é o valor dos trabalhadores. Pessoal, se você não lembra, não recorda PA, vai lá no Calcule Mais que eu ensino detalhadamente esse assunto. A ideia dessa aula aqui é aplicar o conceito e não explicar ele do zero, tá? Então vamos lá. Então vamos seguindo o raciocínio. Posso utilizar a fórmula geral da PA porque cada um dos meses a quantidade de trabalhadores representa um termo dessa minha progressão aritmética. Então, qual é a fórmula geral da PA? Vamos relembrar. A fórmula geral é a seguinte. AN é igual a A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Muito bem. E aí, como é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que substituir. O que é o A1? É o primeiro termo da PA, que nesse caso é o mês de janeiro. Eu tenho esse valor? Tenho, 876.305. Então, vou colocar aqui, ó. AN é igual, no lugar do A1, vou colocar aqui, ó. 876.305 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Ótimo. Qual é a razão? A razão é 4.300. Então, vou colocar aqui, ó, a N igual a 876.305 mais N menos 1 multiplicado pela razão, que é igual a 4.300. Qual é o valor de N? Quem que é o N na progressão aritmética? O N representa a posição do termo. E nessa minha sequência aqui, a posição do termo não calha com mês. Olha, o termo da minha PA da segunda posição equivale ao segundo mês, que é fevereiro. O termo da quarta posição equivale ao quarto mês, que é abril. Então, na minha questão, ele falou que o X ele estaria representando quem? O X estaria representando os meses. Então, no lugar do N, eu vou colocar o X. Porque o N é a posição do meu termo, a posição do meu termo equivale ao número do mês. O janeiro é o mês 1, fevereiro é o mês 2. E nessa questão ele pediu para representar os meses por X. Então eu vou colocar X no lugar do N. Muito bem. Vou vir aqui e vou colocar X. Vamos resolver essa continha aqui, ó. Vamos lá. Então vou colocar aqui, ó. AX é igual a 876.305 mais x menos 1 que multiplica 4.300. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer a distributiva. Então vai ficar como aqui? Vai ficar 4.300x menos 4.300 vezes 1, que é igual a 4.300. Vou ajuntar os termos semelhantes. Pato, pato, galinha, galinha. Lembra lá do Calcule Mais das aulas que eu ensinei isso para vocês? Muito bem. Então eu posso resolver quem aqui? Eu posso ajuntar 4.300x menos 4.300? Não, porque 4.300 não tem x. Então eu tenho que fazer aqui, ó, 876.305 menos 4.300. Quanto que vai dar isso, pessoal? Ó, vou escrever aqui para vocês para a gente fazer passo a passo.
Eu só estou mudando os termos de lugar. Que é 876.305 menos 4.300 mais 4.300x. Fazendo essa continha de 876.305 menos 4.300, você vai achar o valor de 872.005 mais 4.300x. Vamos voltar no enunciado. Aliás, nas alternativas. Opa! A sua formulinha tem a x e aqui tem y. Vamos olhar no texto. O y, ele representa a quantidade de trabalhadores no setor. Vamos olhar a formulinha. O que o AX representa? O x representa o número de meses. O mês, aliás, o x representa um mês determinado lá que eu escolhi colocar o número aqui. Então, o AX é o termo da PA que se encontra nessa posição, que se encontra nesse mês. O termo da PA nada mais é do que a quantidade de trabalhadores. Então, em vez de eu chamar isso de AX, eu posso simplesmente chamar isso de Y, que é o que o programa faz. Vem aqui e chama isso de Y. Então, qual que é a minha alternativa correta? Y é igual a 872.005 mais 4.300. 872.005 mais 4.300. A minha alternativa correta é a letra C. Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!